Já alguma vez sentiu uma fraqueza repentina ao tentar abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar? Ou talvez tenha notado que levantar-se da sua cadeira favorita já não é tão fácil como era. É uma sensação frustrante, quase como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair aos poucos. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um preço a pagar pelos anos vividos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda de força não é inevitável? E se o segredo para a reverter estivesse escondido no seu frigorífico, disfarçado num alimento que consome quase todos os dias? A verdade é que um tipo de queijo muito popular em Portugal pode estar a acelerar silenciosamente a sua perda de massa muscular. Neste vídeo, vamos desvendar que queijo é este. Qual o seu substituto ideal para construir músculo? E vamos descobrir outros hábitos simples que o vão ajudar a sentir-se mais forte, mais estável e cheio de energia, independentemente da sua idade. Fique até ao fim, porque o último conselho é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode transformar completamente a sua vitalidade. Vamos começar por algo que provavelmente tem no seu frigorífico neste preciso momento. Algo que usamos para uma sanduíche rápida ou para um lanche. Falo do queijo processado, especialmente o queijo Flamengo em fatias ou aqueles queijos cremosos para barrar. São práticos, não há dúvida, mas a conveniência tem um preço, e neste caso, o preço é a sua força muscular. Pode parecer um exagero, mas deixe-me explicar. Quando pensamos em construir ou manter os nossos músculos, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a proteína. E o queijo tem proteína, certo? Sim, mas nem toda a proteína é criada da mesma forma. Estes queijos processados, para além de terem uma quantidade de proteína muitas vezes inferior à que pensamos, vêm carregados de coisas que não nos interessam nada. Têm um teor de sódio altíssimo, o que pode levar à retenção de líquidos e aumentar a tensão arterial. Pior ainda, o excesso de sódio pode interferir com a saúde dos nossos ossos, fazendo com que o corpo perca cálcio, o que é duplamente perigoso quando já nos preocupamos com a osteoporose. Para além do sal, estão cheios de gorduras saturadas e aditivos, conservantes e emulsionantes que o nosso corpo não sabe bem como processar. No fundo, estamos a dar ao nosso corpo calorias vazias, que não fornecem os blocos de construção de que os nossos músculos desesperadamente precisam para se manterem fortes. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Se só lhes der areia e água, a parede acaba por ruir. Eles precisam de tijolos de qualidade, e esses tijolos são os aminoácidos que vêm da boa proteína. Então, qual é a alternativa? Qual é o queijo que funciona como um verdadeiro construtor muscular? A resposta é mais simples e mais tradicional do que imagina: o requeijão ou o queijo fresco magro. Estes são os verdadeiros campeões da saúde muscular para quem já passou dos 60. O requeijão, em particular, é uma potência nutricional. É riquíssimo em 2 tipos de proteína de alta qualidade: a caseína e a whey, ou soro de leite. A whey é uma proteína de absorção rápida, ótima para dar um impulso de recuperação aos músculos depois de uma caminhada ou de alguns exercícios leves. Mas a verdadeira estrela para nós é a caseína. A caseína é uma proteína de digestão lenta. Isto significa que ela liberta os seus aminoácidos, os tais tijolos, de forma gradual e constante na corrente sanguínea. Imagine que está a regar uma planta. Em vez de despejar um balde de água de uma só vez, que escorre e se perde, está a dar-lhe um pingo a pingo constante que a mantém hidratada e nutrida por horas. É exatamente isso que a caseína faz pelos seus músculos. Consumir requeijão, especialmente à noite, pode ser uma estratégia incrível. Durante o sono, o nosso corpo entra em modo de reparação. Se não tivermos nutrientes disponíveis, o corpo pode começar a ir buscar energia aos próprios músculos, um processo chamado catabolismo. Um pequeno lanche com requeijão antes de dormir fornece esse fluxo constante de aminoácidos durante a noite, protegendo os músculos e até ajudando a construí-los enquanto descansa. E como podemos incluir isto na nossa rotina sem que se torne aborrecido? As possibilidades são deliciosas e muito portuguesas. Que tal uma fatia de pão de mistura com requeijão
e uma colher de doce de abóbora por cima. Ou queijo fresco cortado em cubos numa salada de tomate e pepino, temperado com um fio de bom azeite e orégãos. Pode até misturar requeijão com um pouco de mel e nozes para um lanche saciante e nutritivo. O importante é começar a ver estes alimentos não como uma obrigação, mas como uma ferramenta poderosa e saborosa para recuperar a sua força e a sua independência. Trocar o queijo em fatias pelo requeijão na sanduíche é um passo pequeno, mas o impacto a longo prazo na sua massa muscular pode ser gigantesco. E não se trata apenas do queijo. A forma como pensamos a nossa alimentação ao longo do dia é fundamental, o que nos leva a outro ponto crucial que muitos de nós descuramos. Mas não é só o queijo que faz a diferença. A nossa força depende de uma orquestra de nutrientes e hábitos a trabalhar em harmonia. E um dos instrumentos mais importantes nessa orquestra são as leguminosas. Falo do nosso humilde feijão, do grão de bico, das lentilhas. Durante anos, fomos levados a crer que a proteína de qualidade vinha exclusivamente da carne e do peixe. Mas isso não é verdade. As leguminosas são uma fonte fantástica de proteína vegetal e trazem consigo um bônus incrível: a fibra. A fibra é essencial para a saúde do nosso intestino, e um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes que ingerimos, incluindo a proteína. De que adianta comer os melhores alimentos se o nosso corpo não consegue aproveitar o que eles têm para oferecer? Uma boa sopa de feijão, rica e reconfortante, não é apenas comida de conforto, é também comida que constrói músculo. Uma salada de grão com bacalhau desfiado, pimento e salsa é um prato completo e delicioso. As leguminosas ajudam a manter-nos saciados por mais tempo, evitando os lanches pouco saudáveis, e contribuem para a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue. Agora, há um segredo dentro da proteína que é ainda mais importante à medida que envelhecemos. É um aminoácido específico chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a máquina de construção muscular no seu corpo. Com o passar dos anos, esse interruptor fica um pouco mais preso. Precisamos de uma dose maior de leucina para dar o mesmo sinal de ligado que dávamos quando éramos mais novos. Felizmente, encontrar leucina não é difícil. O requeijão e o queijo fresco que já falamos são excelentes fontes. Mas também a encontramos nos ovos, no frango e nos nossos peixes gordos, como a sardinha e o salmão. Um simples ovo cozido ao pequeno almoço ou ao lanche é uma forma fácil de garantir que está a carregar nesse interruptor. Uma bela sardinha assada ao almoço não só lhe dá leucina, como também ômega 3, que é anti-inflamatório e ajuda na saúde geral. O segredo é incluir pequenas fontes de proteína rica em leucina em cada refeição. Isto envia sinais constantes ao seu corpo para preservar e construir músculo, em vez de o deixar entrar em modo de degradação. Claro que toda esta boa nutrição precisa de um propósito. A proteína é o material de construção, mas precisa de um estímulo para ser usada. E esse estímulo é o movimento, mas não qualquer movimento. Não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O exercício mais eficaz pode ser feito na sua própria sala de estar. Falo de exercícios de resistência. O mais simples e um dos mais poderosos é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. No início pode ser difícil, talvez só consiga fazer 5. Não faz mal. O importante é o esforço. Cada vez que se levanta, está a usar os maiores músculos do seu corpo, os das pernas e dos glúteos. Estes são os músculos que nos dão estabilidade, que nos ajudam a evitar quedas e que nos permitem caminhar com confiança. Outro exercício simples. Pegue em 2 latas de feijão ou 2 pacotes de arroz, um em cada mão, e enquanto está sentado a ver televisão, levante os braços para os lados ou para a frente. Sinta os músculos dos ombros e dos braços a trabalhar. Este tipo de exercício cria microfissuras nos músculos. Não se assuste, é algo bom. É o sinal que o corpo precisa para usar a proteína que comeu para reparar essas fissuras, tornando o músculo um pouco mais forte do que era antes. É um ciclo virtuoso. O movimento estimula o músculo
e a nutrição certa fornece o material para o reconstruir mais forte. Agora que já afinamos a nossa alimentação e introduzimos movimento inteligente na nossa rotina, falta um pilar final, um que é tão óbvio que muitas vezes o esquecemos, mas que une tudo e pode ser o fator decisivo para o seu sucesso. Este último pilar é composto por 2 elementos que andam de mãos dadas: a hidratação e o sono. Pode parecer básico, mas a sua importância é monumental. Vamos começar pela água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja uma desidratação leve, que nem nos faz sentir sede, o desempenho muscular cai drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos que resultam do esforço. Um músculo desidratado é um músculo que não consegue reparar-se nem crescer eficientemente. Muitos de nós, com a idade, perdemos um pouco a sensação de sede. Por isso, não podemos esperar por ela para beber água. O truque é ter sempre um copo ou uma garrafa de água à vista e ir bebendo pequenos golos ao longo do dia. Não precisa de beber 1 litro de uma vez. A consistência é a chave. Pense na água como o óleo que lubrifica a máquina do seu corpo. Sem ela, todas as engrenagens começam a ranger. E depois, temos o sono. O sono é, sem dúvida, o fator de recuperação mais subvalorizado de todos. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação de tecidos, incluindo o tecido muscular. Podemos comer a melhor proteína do mundo e fazer os exercícios mais eficazes, mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, estamos a deitar por terra metade do nosso esforço. É como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores tijolos para construir uma casa, mas só os deixar trabalhar 2 horas por dia. A obra nunca mais acaba. A falta de sono não só impede a reparação muscular, como também aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse, que promove a degradação muscular e a acumulação de gordura, especialmente na zona da barriga. Então, como podemos melhorar o nosso sono? Criar uma rotina é fundamental. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool perto da hora de dormir. 1 hora antes de ir para a cama, desligue a televisão e os ecrãs do telemóvel. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um chá de camomila. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Portanto, veja isto como um sistema interligado. A sua força e vitalidade dependem de uma equipa a trabalhar em conjunto. O requeijão, o peixe e os ovos fornecem os tijolos, que são a proteína e a leucina. Os exercícios simples, como levantar-se da cadeira, são os trabalhadores que usam esses tijolos para construir uma parede forte. A água é o cimento que une tudo, e o sono é o mestre de obras que supervisiona toda a construção durante a noite. Se um destes elementos falhar, a estrutura fica comprometida. Lembre-se, não se trata de fazer uma revolução na sua vida de um dia para o outro. Trata-se de fazer pequenas e inteligentes substituições. Comece por trocar o queijo em fatias por queijo fresco no pão. Tente fazer 10 elevações da cadeira enquanto espera que a água para o chá aqueça. Coloque um copo de água na sua mesa de cabeceira. Pequenos passos, repetidos todos os dias, criam um impulso que leva a resultados extraordinários. A força não é um privilégio da juventude, é o seu direito a qualquer idade. É a chave para a sua independência, para poder brincar com os netos, para carregar os seus próprios sacos de compras, para viver a vida nos seus próprios termos. Gostaria muito de saber o que pensa. Qual destes conselhos o surpreendeu mais? Tem alguma receita favorita com requeijão ou algum truque para se manter ativo que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Se este vídeo lhe foi útil e quer receber mais dicas para viver com mais saúde e alegria depois dos 60, por favor, deixe um gosto.
Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva e ative as notificações para não perder nada. Nunca se esqueça que tem dentro de si a capacidade de se sentir mais forte e mais vibrante. A idade é apenas um número, mas a sua vitalidade é uma escolha que pode fazer todos os dias. Um grande abraço e cuide-se bem.